Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos aí a mais um programa do Cultura Quase Inútil. Segundo o André, são os inúteis. Muito prazer, meus inúteis do coração. Como diz a música, a gente somos inúteis. É isso. E aí, André, tudo beleza? Eu tô beleza, mano. E você? Show de bola. Agora Tudo tranquilo. toda energia no Cultura Quase Inútil. É isso aí. Você tá mais feliz, né, velho? Eu tô, cara. O formato do Cultura me agrada mais. Legal. Dá pra ver ele mais animado até na hora que a gente tá nos grupos, né? Conversando sobre ele falar. aparece. Cara, é a pegada. Ele aparece. Eu sumo às vezes, eu admito. Mas é que, mano, chega na escola, eu falo, cara, eu não quero olhar, não quero falar com ninguém. Não julgo. E outra novidade aqui, o João, que é o nosso senhor da tecnologia, que Hoje fica tá aqui com a sempre gente. atrás das câmeras, né? Hoje a gente fez diferente e a gente vai mudar a cada dia. O João vai participar mais com a Estamos gente aí. testando coisas. Eu serei a voz do além. Isso, a voz do além. Silvio. A galera é muito jovem pra isso. Eles não vão ter. Eles não têm ideia de que é o Lombardi, de que nada disso. Pensa no cara do Pânico que tá falando lá do outro lado, é melhor, né? O Pânico. E a gente quer agradecer os parceiros que continuam com a gente. Academia Céltica, meu amigo Fernando aí, aqui no Jardim Samambaia, em Jundiaí. Quem quiser, vai lá, faz um aula teste e monta um projeto lá que os caras vão te receber aí no Academia Premium. Depois você entra lá no Instagram e vê porque é Academia Premium. Top demais. Top demais. E também do Fernando, nós temos aí o Bike Hotel Serra do Japi. Você que quer andar de bicicleta, você que quer passear na Serra do Japi, almoçar com a família, né, com essa paisagem bem legal, vai lá que você vai ter todo apoio, tá aqui, né, na descrição do vídeo, telefone, não sei se tem endereço, mas tem Instagram, você vai lá. E também o Car Shopping, nosso parceiro Renan, que tá com a gente aí desde o início, desde o ano passado. Então, parceria total, se você quer comprar carro, vender carro, fala com ele que é sucesso puro. E o André Nutri, que tá cuidando da minha saúde. Estamos no projeto, precisamos emagrecer este ano, estou correndo para isso. Boa. E o André está me ajudando. Show de bola. Muito bom. Pessoal, também não se esquece, tá? De dar o like, de curtir, se inscrever, já compartilha, porque tem muita gente que assiste nosso vídeo e não curte. Se não quer curtir, pelo menos discute, comenta, faz alguma coisa. Mostra que você está vivo. É isso aí, é isso aí. Ô André, o que a gente tem hoje aí? A gente tem dois assuntos que são interessantes. Eu e o Aldo, a gente vai... A gente ia brigar, mas a gente teve mais informações sobre o assunto, então talvez a gente concorde mais É agora. bom, né? Informação, você vê, né? Informação. Que vai surgindo mais coisa, a gente vai pegando. Mas a gente tem algumas notícias, e a principal que saiu essa semana, eu estava vasculhando o meu celular. E, cara, eu me deparei com uma notícia um tanto quanto delicada. Tem vários portais de notícia, eu estou usando da CBN, fechou? Boa. Que é estudante do Colégio Mackenzie, internada após ser encontrada desacordada dentro da escola. E aí, o subtítulo é Segunda Família, aluna bolsista do 9º ano, sofria meses de racismo, bullying e homofobia na escola. Cara, eu tava lendo essa notícia e o que coloca-se, né, como informação é que desde 2024 essa aluna, acho que não precisamos, não vou falar nome, até porque não tem foto dela, por ser menor de idade, um caso tão delicado. Mas desde 2024, essa menina já sofria homofobia, bullying e racismo, principalmente. E ela já havia relatado isso para pai e mãe, ela já havia relatado isso para a escola, e ao que tudo indica, a escola nunca tomou uma posição quanto a isso. A escola não deu o suporte necessário. Em 2024, a menina, por essas coisas e por vir de uma outra escola, nova escola, não conseguiu a aprovação do ano, reprovou. Ela era bolsista. Ela perderia a bolsa, mas por intervenção dos pais, um pedido, e a escola permitiu que ela continuasse com bolsa, ela continue estudando na escola. A escola tomou uma posição de: por que você está reclamando do ambiente, sendo que você deveria ser grato? Isso foram frases ditas pelos pais, ok? Diz algumas matérias também, eu vi no portal da UOL, vi no Terra, de que a própria coordenação da escola já havia ido em sala de aula, na frente de outros colegas, falar diretamente para ela, que deixe de mimimi e de mania de perseguição. E assim, a gente tá falando de uma criança de 15 anos, sofrendo tudo isso, o descaso, a exclusão dos colegas, o descaso da coordenação, e ela tenta o suicídio
no banheiro da escola e ela é encontrada desacordada, levada por ambulância, está internada no hospital psiquiátrico hoje. Então, assim, é um assunto tanto delicado, porque a gente tá falando de coisas muito pesadas, e pra mim, o principal ponto é o descaso da escola. Porque bullying, eu acho que todos nós já sofremos. Sim. Então, assim, vindo de aluno, não é Não é Ok. estranho, Exato. mas não é aceitável. correto, mas a gente entende que aluno faz isso, infelizmente. É Agora, o até descaso cultural. de uma escola, que é uma escola bastante grande, elite, um porte grande de escola. bem de elite em São Paulo, isso pra mim me pega bastante. E cara. esse é o outro lado extremo daquilo que o André falou do André Waldring falou da última vez, que tem que separar o que é brincadeira e o que é bullying. Mas não só por quando a pessoa tá de mimimi, mas pro outro extremo. Porque às vezes o bullying tá pesado e a escola, como você falou, toma a posição de ser um mimimi, ser uma frescura. Na verdade, assim, o que eu percebo independente se a escola, ou uma instituição, ou uma indústria, ou empresa, seja lá o que for, isso é um retrato do Brasil. Com certeza. Né? Com O certeza. que mais nos chama atenção e nos entristece é que é o retrato do Brasil, esse racismo velado que a gente tem no Sim. Brasil, onde um autor da geografia que eu seguia, inclusive, tinha alguns livros dele, joguei tudo fora, que ele diz que a gente vive no Brasil uma democracia racial. Uhum. Né? Nunca tivemos uma democracia racial. Até o nosso processo de miscigenação no Brasil ele foi forçado. Né? Claro, depois isso ganhou uma outra roupagem. Mas, infelizmente, ninguém é racista até o primeiro negro vir à noite na sua calçada. Uhum. Né? Então, infelizmente, o Brasil vive essa postura de que não vivemos a democracia, que é mimimi, Sim. que não tem problema, é brincadeira. Mas, na verdade, as instituições que eram para se posicionar contra isso a todo momento, as pessoas acabam querendo colocar a culpa naquele que sofre esse problema. Exato. E aí, a gente não quer colocar a culpa em escola ou na escola, porque nós fazemos parte da escola, Sim. nós somos Sim. a escola, não essa. Mas, claro que a escola tem muitas demandas, né? E às vezes se coloca de forma precipitada em determinadas situações, mas extraindo isso aí, trazer para nossa sociedade. Com certeza. Né? E entender que nós somos diferentes, nós somos um Brasil multicolorido, multirracial, e que a gente tem que entender que o ser humano é ser humano, independente da cor, de credo, de nascimento, Exato. independente de qualquer coisa. E muitas vezes o adolescente supervaloriza determinadas situações. Sim. Mas a gente viu aí que não foi o caso, até onde isso acabou ocorrendo, né? Eu olho para situações assim e eu sempre me lembro de pessoas que viram para mim e falam que no Brasil não existe racismo. Não é. Que o Brasil não tem essas coisas, porque o Brasil é feito de muitos povos. Cara, essa é a maior falácia que já existiu. Falácia. Essa é a maior mentira. É roupagem pura para esconder um grande problema que existe na sociedade, como você falou. E, cara, quando você olha, você tem sempre esse padrão. Você tem a parte mais rica, que vai sempre julgar o preto, pobre, que tá ali, que passa por mais dificuldade, e ele é excluído por isso. O que ele passa não tem relevância, ele deveria ser grato pelo que a gente tá fazendo. Não tem que... Beleza, tem que ser grato, mas o teu mínimo é cuidar. Não, mas tem que ser grato pela oportunidade, não pelo desrespeito. Cara, exatamente. E assim, Exato, é aquela grande. É o que você falou, tem que pegar e desrespeitar o preto, o pobre, porque eles não querem que tenha uma igualdade. Eles querem manter sempre essa desigualdade, porque é assim que eles se sentem. O sistema funciona assim. O sistema funciona assim. Não, isso é porque muitas pessoas acham que não existe racismo no Brasil porque pensam no racismo como foi na África do Sul. Não, e eles acham que tem que ser uma violência, uma escravidão, e não precisa ser uma violência expositiva, exposta. E a gente fala de velado, mas às vezes nem é tão velado assim. Às vezes você olha pra pessoa e fala, não, esse daqui com certeza é. E ele não esconde. E ainda fala que não é. E a gente fala de velado, porque assim, se a gente pensar nos Estados Unidos, houve uma segregação institucionalizada. Exato, né? No Brasil exatamente. nunca houve essa. Isso a gente tem que, né? A Sim. Constituição, ou antes disso.
nunca houve essa institucionalização desse racismo, a não ser no período da escravidão. Ah, não, sim. aí... mas Meu é um professor de outro história aí, momento. meu professor de história aí me ajuda. Sim. Mas depois disso, então assim, a todo momento a gente consegue perceber essa diferenciação na formação das favelas no Brasil. Surge a partir desse momento da urbanização do Rio de Janeiro e quem eram os ex-escravos vão para as favelas no Brasil, né? Se a gente observar a população carcerária brasileira, a maior parte é formada de negros, pardos, né? Então, assim, os números não deixam a gente mentir e achar que a gente está fazendo algo no movimento de esquerda, movimento, alguma não. coisa desse Tem nada a ver. tipo, né? Então, é uma preocupação. A gente tem que debater, tem que trazer isso para a sala de aula, tem que trazer isso para o meio dos nossos alunos. E a gente que dá aula em escola, um certo padrão, um certo poder aquisitivo, a gente consegue contar nos dedos, né? Isso é um questionamento que eu fiz em sala de aula. E a Exatamente. diferença ela é muito grande, assim, você Ela vai é ver. gritante. Você ela é pergunta gritante. para aluno quantos colegas de sala pretos você tem. Aham, Professores, pô. aham, Quantos professores pretos a gente tem? aham. Então, assim, é complexa a situação. Eu lembro que a gente tava... Eu pensava nisso até na minha escola. Eu estudei numa escola num bairro, no Capão Redondo, fechou? Então, assim, é um bairro mais de comunidade, Aham. fechou? E você via... Você tem uma quantidade maior de pretos, mas por ser um colégio particular, mesmo na comunidade... Você exclui dentro do local que já é excluído. Exatamente, cara. Então, assim, isso é bizarro o que acontece na sociedade. E você vê isso em várias situações. Existe, sim, uma tentativa de se excluir todo esse passado que existiu, colocar o tapete em cima por diversas coisas, em diversas situações. Você tem o bairro da Liberdade, em São Paulo, que hoje é conhecido por ser um bairro asiático. Sim. Só que no passado ele era um bairro onde moravam os escravos e você tinha ali o açoite em praça pública. E só interrompendo você um Pode pouquinho, falar. André, eu falei que não houve uma institucionalização desse cenário, mas no Brasil, quando acabou a escravidão, né, houve, né, no século XIX, sim. um processo de Reformular o clareamento da o população clareamento da brasileira, sociedade né? brasileira, A exatamente. abertura para os imigrantes Traz japonês, italiano, isso, traz todo mundo. né? Só pra gente deixar claro aí, pra dizer E isso, a própria professores cidade de esqueceram de falar. Jundiaí, cara. Sim, A cidade de Jundiaí tem um passado escravista que a gente Muito se grande. exclui É. pra colocar a comunidade italiana. inclusive é ponto turístico as Italiano. fazendas do café escravistas na Escravistas, cidade de Jundiaí. Então, assim, você vê que em diversas situações você tem isso. E aí você pega, por exemplo, uma notícia como essa, e ela faz, assim, 1% de sucesso do que uma treta aí de adolescente, que eu não sei se vocês viram. Eu Uma vi. tretinha entre duas adolescentes aí ricas e famosas na internet, Eu vi. por Uma causa de treta homem. Que, tipo assim, todo mundo sabe. Mas aí a menina preta pobre que tenta se matar dentro de um colégio, isso mal se fala. Então, assim, às vezes é intencional você esconder. E toda a forma que se trabalha na sociedade, a gente acaba não dando voz para esse tipo de situação, porque já é o natural da nossa sociedade. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente é o que acontece no Brasil. Nós temos. Eu acho que é um processo de amadurecimento. Sim. Eu acredito nisso, a gente como professor tem que acreditar Sim. nisso, né? É um processo de amadurecimento, mas infelizmente aí ainda existe essa exclusão, Claro que né? existe. Essa muitas vezes perseguição, muitas vezes o lugar desse é aqui, o lugar desse é aqui. Então, infelizmente, o Brasil ainda reflete o nosso passado Infelizmente. escravista, Isso né? ainda tá enraizado muito forte enraizado, aqui. Com certeza. enraizado. E eu espero que isso não vire mais notícia, né? Espero que isso né, vá desaparecendo ao longo do tempo. Não por omissão, mas por realmente. Exato. Precisa se falar Isso, disso. Precisa se falar. Você não pode esconder, você Não tem que pode falar. esconder. A ideia é que diminua porque realmente pare com isso e não porque as pessoas escondam isso. Aham, Essa boa, é a você ideia. É boa, João. E que a gente possa amadurecer e que essa adolescente possa melhorar, Pelo amor de possa... Deus. E com que ela certeza. receba o apoio agora que ela Isso. merece. Isso. Pra E aí se um recuperar. alerta para as escolas e para nós professores, Fique de olho. ficar de olho. Presta atenção, Não porque dá permita pra ver. piadas. Não é toda vez que você vai ver, mas uma hora ou outra, Você alguém percebe. vai deixar escapar. Você Então percebe. presta atenção, Isso. não deixa a peteca cair. Quando você vê essa oportunidade,
De trazer Haja. isso para o diálogo, Sim. né? É importante, sim. É E importante. lembre-se, você, aluno e etc., isso não é piada. Não é piada. Não. Não Isso é não é piada, piada. cara. Não é Piada piada. é o que eu faço com o Aldrin, com o João, que a Isso. gente Entre brinca. a gente, Entre a gente, em que off, Exato. é, Agora, quando chegar ao ponto de atacar alguém, diminuindo ela pela expondo, cor da pele, expondo, né? situação financeira. Isso. E, cara, Isso. você não tá fazendo piada, o que você tá fazendo é crime. Questão de Exato. deficiência. Deficiência, Então, assim, exatamente. limite-se as suas brincadeiras com pessoas, primeiro, que te deram liberdade e que estão dentro do seu grupo. Exato. Se a pessoa não te deu liberdade, se ela não gosta da sua brincadeira, só não faça. Isso. E eu iria além. Dependendo da brincadeira, nem no seu grupo faça. Nem Porque no às seu vezes você grupo. incentiva outras Isso, pessoas a exato. fazer. É porque o que o André falou é muito Isso é interessante. verdade. Isso não é brincadeira. Não é Não. brincadeira. Né? Isso não é brincadeira. Brincadeira é algo que fica no superficial. Exato. Né? Não- Aqui já fomos para um além. Isso, já. não é Sim. algo que marca, não é algo É. que, né, que vai ressaltar algo que a sociedade enxerga em você como debilidades, como negativo, como, né? Isso não é brincadeira, não deve ser feito, né? Brincadeira é pedala Robinho e tá tudo certo. né? Exato, exato. Brincadeira a gente chamar o João de Esquisitão. esquisito, porque ele mesmo se diz. Isso, é entendeu? o CDF. Isso daí não é nem questão de eu dizer, né? É visível. Isso é brincadeira. E que melhoras, Por favor. né, que melhores rápido. pra aluna. E escola, toma vergonha na cara. É, por Isso. favor. Se pronuncie, cara. Isso, boa, boa. E a outra notícia, essa vai gerar briga e polêmica e debate. Eu acho que a gente brigaria mais se não fosse pela nova notícia. Acho que as informações novas Porque aí quebrou um agora eu tô do outro pouquinho. lado também. Vamos lá, pra gente, né? As notícias que a gente dá aqui tem fundamento, tá, gente? Não é nada que a gente É, criou, né? E pelo não amor é de Deus. fake news. Que caso surjam novas notícias, a gente ponta nas redes sociais. pra você E outra estar coisa, se atualizado. você vê alguma coisa diferente, coloca lá, marca Exato, a gente, marca né? a gente. E a Marca gente até reposta depois um comentário de resposta pra Isso, vocês. isso. Exato. No G1 aqui, né, no Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, eu conheço, a terra do Roberto Carlos. Veio pra cá. A terra do Roberto Carlos, uma plantação de banana importante no Brasil. Cara. Cara, o professor de geografia mesmo, mano, pelo amor de Deus. Vamos lá, professor de Educação Física é demitido. Já tá errado por demitir o cara por qualquer jeito, mas tudo bem, vamos lá. O cara não tem nem poder de resposta, né? Exato. Ouça a notícia primeiro, pra depois você julgar. Isso. Professor de Educação Física é demitido após exigir exercício exaustivo para alunos de 10 anos e as crianças passarem mal. Qual que era o exercício exaustivo? 10 voltas na quadra. Ai, cara. Cara, Deixa eu atualizar. Não. Porque o lance é, essa notícia chegou pra nós antes, porque aparentemente os alunos não tinham feito uma atividade e o professor foi colocá-los pra dar 10 voltas como uma forma de punição por não realizar a atividade. essa era a notícia. Essa era a notícia que tínhamos até então. E neste momento, eu e o Aldrin, nós entramos numa conversa porque nós, temos opiniões contrárias. Nesse sentido, se fosse de forma punitiva, eu sou contra. Ok? Eu sou contra a forma punitiva porque não tô numa escola militar, não é exército, é criança de 9 anos. E assim, eu acho que você mais faz a criança odiar esporte do que gostar de esporte fazendo isso. O professor de Educação Física puniu os alunos com 10 voltas na quadra. Gente, o professor Aldo de Geografia puniu os alunos porque pediu para dizer o nome das capitais do Brasil. O professor de Matemática puniu os alunos porque pediu para eles falarem a tabuada. Eu não gosto da palavra punição, mas eu entendo que eu venho de uma geração de professores um pouco mais nova. Mas eu acho que, se fosse... Estamos indo antes da atualização, beleza? Isso. Que é o seguinte, pra mim, se fosse no quesito punir uma quantidade de alunos de 9 anos pra fazer eles correrem a quadra, não sei quanto que daria isso em quilômetros, pra mim isso não é benéfico. Eu acho que é só uma forma de, assim, tô cansado, vou extravasar, vai correr na quadra. Tô pé da vida com vocês e é isso. Cara, é que assim, eu vou um pouquinho na linha do André. Quando eu penso em punir um aluno, eu não preciso, porque normalmente quando o aluno realmente deixou de fazer alguma coisa, eu falo assim, tá bom, você ficou com 0, parabéns. Essa é a punição. Pra mim essa é a punição. Eu não preciso. Então você não pode dar nota, porque tem escola que não dá nota. Porque acha que a escola é punitiva. Como assim? Se você pegar
alguns autores que falam de avaliação, a avaliação não pode ser uma avaliação quantitativa. Ah, tá, entendi. Não, sim, Porque a entendi. partir do momento que você faz a avaliação quantitativa, já é uma forma de punir. Mas dizer, aí a gente tá indo pra um... Então, Mas assim, um não, nível de escola que é muito específico. Não, mas aí assim... então assim... É que assim, a responsabilidade do aluno era entregar aquele trabalho que valia uma nota. Se ele não me entregou, ele não tem a nota. Pronto, Ele- essa é a punição. Essa não é nem punição, é a É consequência. consequência. Agora sim, o aluno não fez alguma coisa, vou puni-los de alguma forma por isso. Cara, é o que eu falei, afasta o aluno. Quando eu fazia karatê, é outra coisa. No karatê eu tomava punição, mas eu tava ali por livre e espontânea vontade porque eu Mas queria. independente disso, foi uma punição. Mas aí no karatê... Mesmo que você tivesse por livre e espontânea vontade, era uma punição. Mas o João poderia pegar as coisas Mas dele e eu ir embora. poderia Beleza. alegar e ir embora. Na escola você não tem essa escolha. Eu não poderia, como aluno de 9 anos, pegar e falar, então eu não vou mais fazer isso. Vamos Pegar lá. minha mochila e sair embora. Vamos É lá. impossível. Vamos lá. O que está em pauta aqui, na primeira atualização, na primeira reportagem, quer dizer que se não existisse a palavra punição, as 10 voltas não seriam excessivas. Cara, é Se que fizesse assim... parte da aula... se Vamos lá, fosse vamos- parte da então- aula. então- Aliás, vamos- eu vou dizer uma coisa. Se você é professor de educação física, porque eu já tive, você manda aluno ficar dando 10 horas, você é chato pra caceta. mano. Não, aí eu não Isso vou é um entrar no verdade. mérito, porque eu não sou É, professor de pelo educação amor de física. Deus, o cara é Eu não vou chato. entrar no mérito, porque eu não sou professor de Sim. educação física. Tem eu não vou outras entrar no formas de mérito. cansar os Exato, alunos. Não, de repente é a prática do... Por exemplo, eu fiz educação física na época que a gente estudava atletismo. Não, mas tudo E a bem. gente tinha que dar as voltas, inclusive com barreira, a gente tinha que pular com Concordo. barreira. Mas é assim, eu beleza. acho que esse não era o contexto. Tá, Com certeza não vou não. entrar no mérito, beleza. Mas vamos lá. Tirando a palavra punição, porque aqui é que fala, ó, exercícios exaustivos para alunos de 10 anos. Sim. Então, assim, tirando o nome punição, 10 voltas numa quadra para criança de 10 anos de idade é exaustivo? Cara, Não. aí eu vou colocar o É seguinte. punitivo a ponto dos pais irem lá e demitir o professor? Isso eu sou totalmente cara, contra. demitir Demissão não, de aluno. demitir Então, não. então Professor, eu vamos sou lá, contra. vamos lá. Mas- Eu vou tirar a palavra punição, porque assim, punição, ele soa no nosso ouvido como seja algo Negativo. negativo, algo pesado e etc. Então, vamos tirar Algo a palavra... pra causar dor, no caso, né? Punição. boa. Vamos tirar a palavra punição. Alunos de 9 anos, 10 anos, testosterona em dia, todos os hormônios em dia. Se não tiver nenhum aluno com deficiência física que não possa correr... Sim. Gente, não existe nenhum problema em alunos de 10 anos dar 10 voltas na quadra. Cara, aí eu vou dar só um detalhe, que aí eu vou falar assim, beleza, se não colocar punição e for a aula do professor, ficaria ok, mas aí teria um outro agravante, poderia ter outro, no caso, tá? Que é o que eu pensei. Digamos que tenhamos ali aqueles poucos alunos que realmente não aguentam dar 10 voltas na quadra. Eu não tô dizendo que isso daqui... Eu seria um aluno que não aguentaria. Eu tô dizendo assim, porque tô vendo hoje em dia muitos alunos Você pequenininhos... pega 700 quilos no supino, Mas dá correr 10 é outra voltas na Vai coisa. correr outra coisa, Para, Alvin, velho. que isso? Não, eu mas tô assim, falando isso, eu tô dizendo assim, vamos colocar uma criança que tenha, por exemplo, perfil físico hoje, do André, que tem um sobrepeso, que correr não é só uma questão de... Mas mesmo que o cara não tenha sobrepeso, tem gente que não consegue correr, é Tudo magrinho, bem. não consegue correr meio metro. Tudo bem, Não, mas concordo. vamos colocar esse contexto. Aí ele vai correr as 10 voltas, ele não consegue, ele não está conseguindo. E o professor pegar e falar assim, você correu o que você aguentou, tá bom? Beleza, agora eu não quero saber se você não aguenta, eu quero que você faça as 10 voltas porque é a minha aula. Isso é loucura. Aí também entra outro ponto, não é a punição, mas peraí, aí ele não, está não. passando de Não, um limite. Não, peraí, gente, vocês estão dando brecha pra sociedade dizer o que a gente tem que fazer ou não em sala de aula. O professor tem autonomia. Eu vou chegar como pai, que não sei nem nada de informática. João, tá errado o jeito que você tá fazendo Não, na eu informática. não estou dizendo que ele está errado. Então, assim, eu só eu tô vou dizendo chegar assim, na aula que de existem história limites. e dizer assim, André, você fez uma questão... Ontem mesmo a menina falou assim, o André acabou com a gente, fez 10 questões dissertativas. Aí Que o pai bom. vem e diz assim, André, você não pode fazer 10 questões dissertativas, porque isso aí vai deixar o meu filho exausto, porque 10 questões escrevendo vai ser 600 linhas, 400 Mas linhas. aí- Você tá errado. Cara, A questão gente não é da exaustão. a gente não pode abrir precedente para a sociedade dizer o que nós, professores, temos que fazer em sala Mas, de aula. Alden, não é o mas que não tem a sociedade. limite pro que o professor faz? Porque eu tô Mas dizendo ele que assim, sabe. Não, eu sei, Não mas... é a mãe que vai dizer. Mas é ele que sabe ou o fôlego da criança. Não, mas ele... André,
Se você faz sua prova e um pai vem e diz assim, sua prova tá fora de contexto, você vai dizer o que pra ele? Eu falo, não, eu estudei com eles sabem muito bem fazer essa O prova. professor pode ter dito assim, ó, 10 voltas na quadra, eu percebi que eles tinham condição, e o aluno que não tinha condição, disse assim, vamos lá, eu vou com você, você vai até o Não, final. mas é aí que eu tô dizendo. A diferença Então. entre o professor falar assim, você não consegue, o professor te acompanhando, então, tipo, cara, ele olha pro aluno. É a diferença que eu tô falando de um professor com noção e um professor sem noção. E eu não tô dizendo que o pai pode falar sim ou não. Mas aí, Exato. mas aí... Eu não tô dizendo que pode se o que demitir a um so- professor por causa disso. O que a sociedade tá fazendo? Julgou dizendo que o cara é sem noção, o cara Mas aí a perdeu o sociedade emprego por causa distorceu disso. uma Exato. notícia. Então, aí é o que a gente tá falando. Até a primeira, só com a primeira informação, Da a punição. visão que a gente tem do professor é essa. Não de demissão. Isso eu não Mas eu concordo. tô dizendo assim, que se um professor pega um aluno, ele vê Vocês que o estão aluno... dando tiro no pé. Não. Vocês estão dando tiro no pé. acho- Não cara, é, sabe, é- porque colocando num contexto fora da educação física, a gente não tá falando de gestão física. Mas um professor chega para um aluno novo que veio, vamos colocar... Cara, eu tô cansado de ouvir dentro da minha casa que professor X é ruim porque fez isso e isso, botou na prova isso porque não fez isso. Cara, vocês sabem disso. Mas é que eu acho que é Não. diferente. Não é diferente, André. Pensa no pai chegando pedindo sua demissão porque você colocou alguma coisa na prova que tava errada, a gente André. não está sendo conivente Eu com não tô isso. sendo conivente com a demissão. Quanto disso? E a gente não tá querendo dizer que o pai tem que vir aqui e dizer algo contra. Eu vou dizer uma coisa. Quando uma criança, 10 voltas numa quadra, uma criança de 10 anos de idade, ela tá passando mal, quem tá errado? O pai, a criança ou o professor? Concordo 100% Quem com o tá pai. errado? O pai, a criança ou o professor? Concordo que é o pai. Concordo. Eu O pai tá concordo errado. 100%. Porque o Eu moleque tá concordo. lá só... Agora, se o professor de educação fizesse assim, vocês vão ficar 12 horas jogando Free Fire. Concordo 100% Concordo com você que- nesse Ah, ponto. maravilha. beleza. Que professor top, colocou agora Todo mundo se o divertiu, os olhos da tecnologia, moeda. etc. Concordo 100% Concordo. com você nesse ponto. Porque tudo que... A forma como eu penso não tira a culpa de você, pai, Não. que permite que seu filho fique 10 horas no telefone, mas não consiga correr 1 quilômetro. Isso aí pra mim você é Até idiota. porque a saúde física do seu filho é tão Exatamente. importante quanto a educação dele. Exatamente, eu não tô entrando em xeque com isso, porque pra mim isso é um reflexo de sociedade zoada que tem criado filhos fracos. E assim, aí eu vou concordo com isso. aproveitar a sua Eu fala. concordo Eu vou com aproveitar a sua fala do G1. Segundo os pais, a atividade foi dada como punição para estudantes que não fizeram a lição de casa. O docente da rede municipal, tal. Ou seja, segundo os Pais. Os pais observaram a aula do professor, julgaram a aula do professor, disseram que o exercício era exaustivo, ou seja, o pai foi o professor de educação física, Sim. ele foi o fisiologista, ele foi o diretor para demitir, ele foi tudo. Mas aí eu não entrei no mérito na hora que eu falei do pai poder dizer alguma coisa ou não. Porque assim, quem sabe o limite da sua aula é o professor. Sim. Sempre foi. E eu acho que o pai não tem nada que dizer, Mas hoje não é. Não, não é, porque hoje a gente tá sempre tendo Mas que hoje ser não é. segurado. Tem sempre ser aquela coleira, digamos assim, de tipo, Ó, cuidado com o que você vai fazer, porque o pai, se quiser, ele vem e te enche o saco. Eu entendo. E o lance pra mim que eu bato o pé, eu concordo com o que você está falando Uhum, nesse com ponto, certeza. fechou? E eu acho que sim, quem tem que saber o limite em sala de aula é o professor. Por exemplo, minha prova de 10 questões dissertativas. E eu falei, vou fazer, por quê? Porque FUVEST, segunda fase. Vou me lascar pra Vou corrigir depois. demorar 2 semanas pra eu Vou, mas FUVEST, segunda fase é E dissertativa. você vocês fez vão isso fazer. preparando eles pra Exatamente, isso. exatamente. Não foi uma coisa que você fez de, eu quero Exatamente. fazer porque saiu vozes da minha Eu cabeça. tenho um contexto de sala de aula que eu apliquei isso para uma determinada turma. Ano bimestre passado foi outra, bimestre que vem é outra e outra. Mas, por exemplo, eu dou turmas para mais novos onde eu não vou aplicar porque eu sei que não faz sentido ainda. Sim, Mas vai chegar. Então, assim, eu sei qual é o limite. sim. Então, e eu me entendo. Isso, a forma como foi colocada a primeira notícia, ela coloca, e ela é proposital pra gente ficar Sim, Ela longe pra- do pra pra professor. gerar isso aqui, Pra pra, dar um- acabar com o professor. Exatamente. Pra literalmente você ter que escolher um lado Exatamente. e dar o lado de preferência Agora, pros pais e não Quando pros você vai pra professores. nova atualização da notícia, primeiro, o professor não foi mais, ele foi colocado de volta no cargo, não foi demitido Não, estão mais. querendo colocar ele colocando, de volta show. pra Segundo, redes A sociais. informação que chegou nova agora é de que não foi punitiva. Isso fazia parte do planejamento do professor, e aí a gente pode pensar que talvez ele estivesse trabalhando, sei lá, questões de atletismo, de corrida e etc. E ele estava Preparo preparando. físico, Preparo equilíbrio. físico. Aí é diferente. Aí você, pai e mãe, é bundão. E outra, é muito provável que o pai e mãe, ele ouviu como punição do filho. Exato. Não foi nem o professor que falou. E aí esse E é, aí esse sim é o vem X da o ponto questão. errado. Talvez o professor até tenha falado, vocês não fizeram, então vamos para as 10 quadras lá.
Gente, E a única ó, coisa que ele quis dizer foi: eu não vou passar, não vou ter não tem lição, não vou corrigir, vamos correr na quadra, que era o meu plano. E aí volta para o começo do que eu coloquei. O que o André falou agora é interessantíssimo. Gente, e se for o momento que o professor falou assim, ó, já que vocês estão bagunçando aqui, faz a fileirinha aí, vamos dar 10 voltas na quadra para ir se organizando. Qual o problema que existe nisso para criança? Gente, se ele tivesse dando aula no abrigo dos velhos com os velhinhos de 97 anos, aí eu ia ter... Gente, criança de 9 anos é para correr. Criança de 9 anos é para correr. Criança de 9 anos é para correr descalço. Criança de 9 anos... Concordo. Eu concordo. Ó, ele não faz isso em casa, ele não faz isso no condomínio dele mais, porque ele fica no videogame, no tablet, e agora esse maldito desse Bob Good aí, sei lá, Good, negócio de pintar. Agora eles estão em sala de aula pintando aquele maldito. Tem uma aluna que ela vem com estojo que é maior do 400 que ela... e eu sei qual é a aluna. E vem com um negócio desse tamanho, que é maior do que a mochila dela. Isso. Pra pintar. Mas vamos voltar pra e assim, a pintura é legal, mas, cara, não é... Não é o momento. Não é. E aí, seres humanos sedentários, seres humanos que não têm equilíbrio. Educação, eu nem sabia Cara, não é nem disso. equilíbrio, é coordenação motora nenhuma. Coordenação motora, não sabe correr. Educação, ele não sabe correr, ele tropeça nas pernas. Exato. Então, assim, quando a gente pensa na educação física, o correr é equilíbrio, é coordenação, é explosão, é postura para você correr. Tudo isso está ligado a estar dentro da educação física. Sim. Então, assim, a partir do momento que você vai dizer ao professor de educação física se ele vai correr 3 voltas ou 10 voltas... Ou você tem que pôr futebol, se ele vai fazer basquete. 10 questões ou 5 questões, se ele vai usar o tablet ou se vai... Posso dar um exemplo? Pode. Na primeira escola que eu estudei, a gente tinha testes físicos. Acho que isso era muito normal, né? Sim. E lá não era uma quadra. Eu estudei numa escola que era uma universidade. Nossa, tinha pista de corrida, tinha imagina. Pista de corrida atletismo profissional. Era um ginásio. Isso dá quantos quilômetros? Aquela pista de atletismo. Aqui do Bolão é 400 metros. É 400 metros. A gente tinha que dar 2 voltas e meia. Já deu 1 quilômetro. 20 voltas na quadrinha desse tamanho. Exatamente. Cara, só que aí que tá. Eu lembro que, assim, sempre fui gordinho. E na minha sala tinha os gordinhos. Mano, a gente falava, mano, não dá. Não consigo. Vamos fazer revezamento? Mano, ajuda nós 4, a gente não corre 100 metros, eu só adoro. Só que cara, eu bato palmas pra esse professor que eu gostava muito dele, que era o Adriano. Foi o professor de educação física que eu mais gostei, porque ele sabia que a gente não aguentava. Só que ele tinha que fazer a gente correr. Sim. Então qual que era o incentivo do Adriano? Ele tava do nosso lado. Boa. Os magrelos correram, terminaram em 2 minutos. Mano, a gente começou trotando, a gente começou a caminhar e ele tava do nosso lado. Boa. Ele chegou, se tivesse um momento que falava, mano, não aguento mais, ele ia parar com nós. Beleza. Ele do nada, eu lembro que tinha um amigo meu que também tinha asma e tinha esse problema. Ele não podia, mas ele falou, não, vou fazer, nem que seja caminhando. Boa. O Adriano, ele saía do meio da pista, ia correndo no bebedouro, enchia a garrafinha e voltava e entregava pra ele. Então, assim, o Adriano, por exemplo, eu lembro que a gente fazia peso e medida na escola, que tinha que fazer na educação física. O Adriano, ele sabia que, assim, todos nós gordinhos não queríamos falar no seu peso. Porque, mano, a gente tinha vergonha. Lógico. O Adriano falava, ia todo mundo junto, sabe? Chegavam, mas ele sempre perguntava, quer mostrar ou não? Brigavam com qualquer um que chegasse pra ver. Fala, sai daqui que ele não é com você o negócio. Vaza daqui. Pegou, anotou, fechou, obrigado, tchau. Então, assim, o Adriano, ele sabia o limite dentro do planejamento que ele fez, que tinha corrida, tinha salto em altura. Mas ele sabia o seu limite, mas não deixava você não ficar fazer. naquele limite. Ele dizia assim, você pode ir mais. Exato. E aí a ideia do professor, dizer assim, cara, você pode ir além. Cara, o Adriano, ele me fez gostar de esporte, pô. E assim, quando o professor, ele não tem essa complexidade... Isso pra mim é ser professor. Exatamente. Se ele não conseguir entender, na realidade ele vai mais fazer o aluno odiar aquilo do que gostar. Então assim, agora com essa nova atualização da notícia, eu digo, muda cara... toda a roupagem. Toda a roupagem, pra mim é completamente diferente. Porque, tudo bem, não sei qual é o contexto, não sei como que é esse professor, não sei o que ele fez. Isso só mostra pra mim que, assim, é pai e mãe que, velho, tá criando um que achou muito ruim o filho correr na quadra. Exatamente, entendeu? E, cara, aí beleza. Uma criança que correu na quadra e ficou exausta, ela não vai morrer, cara. Ela só vai ficar cansada. Ela sentou 5 minutos, ela já tá correndo de novo na sala. E o que eu penso, percebo sobre a escola é isso.
O aluno sai da escola, leva a notícia pro Ah, pai, sim. o pai Volta. compra a ideia Do aluno. sem nenhum momento dizer assim. E a escola compra a ideia do pai. Isso, exatamente. Esse é um grande problema. Esse é o grande problema da sociedade. E aí o cara foi Demitido. Isso é um absurdo. A demitido. Cara, demissão é um isso é um absurdo. absurdo. Mostra como nós... Vou trazer uma notícia aqui pra gente falar depois, em outro momento. A violência contra o professor. Sim, sim. E isso é uma violência contra o professor, Sim. Com cara. certeza. Porque Isso é é um uma jeito violência. de coibir o professor assim, ó. Você não vai Exatamente. fazer, porque se você fizer, eu te tiro. Isso, né? Então, o professor hoje, ele é refém do que a sociedade acredita que é a postura dele. E deveria ser o contrário, né? A Ao sociedade contrário. vai falar assim, eu não entendo, ele que entende. Isso, exatamente. E se você não entende o que o professor fez, o pai tem que chegar lá e falar, professor, você fez isso, não entendi. Você pode me explicar? E outra não, coisa. eu vou acusar você e falar como você tem que agir dentro da sala de aula. Pai, leve o seu filho pra fazer esporte. Com certeza. Bota ele pra correr 10 voltas, 20 voltas, 30 voltas. Que seja pra ele, uma. Isso, Porque pra, nenhuma faz. pra ele sair de dentro daquele quarto, pra ele sair da frente do celular. Você tem que agradecer o professor que colocou seu filho para dar 10 voltas ao redor da quadra. E aí, pra ilustrar, o Isaac tá andando, aprendendo a andar. Todo mundo sabe o Isaac, né? A condição. Da condição dele. Ele chegou lá com a boca machucada. Caiu de boca, machucou. Qual a minha Normal. postura? Qual a minha postura? Mano, Filho, levanta e vambora. bora lá, né? A sua professora, ele caiu comigo já, ralou os então. cotovelos. Gente, faz Acontece. parte. Tem uma professora só pra ele, mas ele Faz sai parte. correndo e cai. Ele cai na escola, o aluno se machuca na escola Faz e tá parte. tudo Tá bem. tudo certo. Faz parte, gente. Faz parte do crescimento. Então, assim, Eu concordo. professor, eu nem vi, não vou colocar o nome do professor aqui para eu dizer. A gente vai entrar depois nas redes sociais do professor e dizer, professor, tamo junto com o senhor, viu? Tamo junto com o senhor, porque assim, a sociedade não pode dizer o que a gente vai fazer em sala de aula, porque a gente estudou para isso, a gente sabe o que está fazendo em sala de aula, a gente faz os combinados em sala de aula. O André não concorda com punição, eu tenho 44, ele tem 30, ele não concorda com punição. Eu sou de uma geração Uma que a geração, que a criação diferente. a punição faz parte do processo, eu Sim. acredito assim. Agora, independente se é punição ou se não é punição, A gente concorda que se ele tivesse mandado dar 250 voltas ao redor da quadra, aí era exaustivo, aí Sim. matou as crianças, aí era outra pegada. Mas 10 Mas voltas 10. pra criança... E qual é o Sim. tamanho dessas quadras de escola, velho? depende se foi igual. a Mesmo nossa. mesmo a maior quadra de escola que eu conheço não é uma Não quadra chega, grande. Não chega. Vai dar 1 quilômetro? Nem isso. Não. Não chega, não velho, chega. não dá. Os moleques que correm, Mas que dê 1 quilômetro, cara. 1 quilômetro não é nada. Não, eu 1 concordo. quilômetro é Não, 5 concordo. minutos de caminhada. eles correm brincando, mano. Concordo. Eles correm brincando entre eles, empurrando o outro, dando Eu concordo. bicuda no outro. Tanto que isso é outro exemplo do Adriano. Ele queria, na minha época de escola, fazer a gente participar dos esportes, etc. E assim, só pra não ser corre, Sim. ele fala, não, vamos brincar. E no fim das contas, mano, correríamos tranquilamente 10 Aham, quilômetros. As aham, brincadeiras que ele aham. fazia era mó da Só hora. que você tava se divertindo, Só que eu me você nem... divertia. E se exercitando. Então, assim, eu acho que eu complemento o recado do Alder assim, eu concordo que pai e mãe não tem que opinar com o que a gente faz em sala de aula. E 2, o professor tem que saber o que faz em sala de aula. Sim, Pelo amor de Deus. sim, Exato, sim. porque se Seja você um não professor- sabe, não adianta de nada. E mal Então, assim, profissional tem E toda a tá, área. ó, Tem. tá lotado. É. Mal profissional tem Então, toda assim, a área. saiba que Só você... que na dúvida, confie no professor e se você quiser ter alguma dúvida, converse com ele. Não é acuse ou diga o que ele tem que fazer. É converse. Entenda o que o professor quis com aquilo. E não simplesmente ataque ele, ouça o que o seu filho Exato. fala e ignora a possível verdade. Que muito provavelmente seu filho distorceu a verdade a favor não, dele. com certeza. E pra vocês, o que o João falou é interessante. Gente, pra vocês pais que acham que criança não mente, Nossa. Puta merda. O que é mentira? Cara, não é brincadeira. o que eu ouço de aluno que fala assim, professor, eu não minto sei toda mais o que eu tenho que fazer. Passa 2 minutos que eu falo assim, se vira, senão você não tem nota, ele tá lá fazendo. É lógico. pega. Ele se faz, ele Criança é faz, malandro cara. também, lógico que é. É ser humano, cara. Ah, a gente fazia, pô. Isso, Pô, é ser humano. e outra, pra escapar de bucha, você acha que a criança não vai mentir? Então, até Ah, nós. pelo amor de Deus. Mas no fim, pra dizer assim,
concordamos mais que discordamos. Com Mas certeza. temos um ponto de discordância. Lógico. Mas continuamos amigos mesmo assim. Aqui o pau canta, pau quebra, mas E é eu isso. acho que discordamos de outros assuntos muito mais que E- eles, com cara. certeza. E vão aparecer mais pra gente Com discordar, né? certeza, Nossa. com certeza. Meu sonho é fazer cultura quase inútil de política, mas não vai rolar. Vamos lá, vamos botar pra caralho. Falo pra ele. Vamos esperar a notícia certa e a gente usa como premissa. fechou, Isso, bicho. isso. Aí o Aldrin traz o cacetete. Cara, ó, tem um cacetete colorido que eu vou trazer lá em casa pra... Da carteirada. Ai, meu Deus. Mas é isso, meu povo. Gente, é isso, né? Então, é legal que a gente discute e a gente traz muito do que a galera quer falar e então. fica no anonimato, né? É isso aí. Então, valeu, Tamo junto, meu povo. tamo junto, mais um pra Até a conta. próxima. Tchau, meus inúteis. Céltica, Academia Céltica, Bike Hotel. Car Shopping e Andrezão. Valeu, Falou. beijos, falou. Entregaram diploma sem uma direção.